Fala, galera do nono anos da José Inácio, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Erison Batista, de Matemática, tá? Eu vou aqui gravar esse vídeo aqui agora para corrigir as nossas atividades das semanas anteriores, tá? Então, eu vou corrigir aqui a atividade. Hoje eu vou estar corrigindo a atividade da primeira semana que eu passei para vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Aí eu vou compartilhar aqui a tela, certo? Só um minutinho aqui para compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a correção, tá? De antemão, já vou explicando aqui a vocês que vocês, quando for assistindo esse vídeo da correção, vá corrigindo em seu caderno para verificar se você acertou, se você errou, tá? Beleza, vamos lá. A tela está compartilhada aqui agora. Vamos lá. Então, eu tenho passado para vocês a atividade de radiciação, certo? Foi mais a primeira semana, tá? Inclusive, nas próximas semanas a gente vai voltar para esse assunto aí de novo. Mas postei também para vocês os vídeos explicando o conteúdo, né? E aí, no caso, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para corrigir as atividades, tá? Então, vamos lá. Certo? Então, essa primeira parte aqui é fazer uma explicação, tá? Vamos lá. Aqui. Primeira questão. Observe o exemplo, né? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16, certo? Aí aqui ele pede para que você escreva por extenso as seguintes equivalências, tá? Olha só. Eu vou escrever aqui e vou citar as outras para vocês aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá aqui, ó. O que é equivalente a 4 elevado ao quadrado igual a 16, tá? Eu vou colocar aqui, mas como eu estou escrevendo com mouse, vai ficar ruim para escrever essa. Eu vou fazer a primeira e o restante eu vou citar aqui, vocês vão compreendendo aí, tá? Então, esse aqui, ó, seria... É porque tem que escrever tudo isso aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a raiz, que para escrever com mouse é horrível, né? Vocês estão percebendo aí, né? A raiz quadrada... Tá vendo como é ruim? Quadrada de 49 é igual a 7. Pronto. Ponto e vírgula, né? O que é equivalente? O que é equivalente, tá vendo como é ruim, como fica a letra aqui? Eu estou escrevendo com o mouse do computador. Equivalente a 7 elevado ao quadrado. A 7 elevado. Tá vendo? Horrível a letra, né? Elevado ao quadrado. Quadrado ser igual a 16. A 16 não, a 49. Certo? Então, veja, o que eu acabei de escrever aqui agora é o que está escrito aqui, ó. A gente só vai trocar o número aqui. Tipo, tirou o 16, colocou o 49. Tirou o 4, colocou o 7. Tirou esse 4, colocou o 7. E tirou esse 16, colocou o 49. Mas a escrita é a mesma, tá? Certo? Então, aqui, ó. Décima raiz de 1024 é igual a 2. Que é equivalente a dizer que 2 elevado a décima é 1024. Então, estou citando aqui, tá? Você escreve aí, certo? Direitinho, beleza? Mas tá aqui o modelo, tá, gente? Só não vou escrever aqui agora por conta dessa aí, ó. Vê como fica a escrita, né? Estou escrevendo com o mouse, né? E fica ruim, tá? Aqui, a quarta raiz de 81 é igual a 3, que é equivalente a dizer que 3 elevado a 4 é igual a 81, certo? A quinta raiz de menos 32 é igual a menos 2, que é equivalente a dizer que menos 2 elevado a quinta é igual a 32, beleza? Tranquilinho, certo? Segunda questão. Deu o índice, o radical, o radicando e a raiz em cada item conforme o exemplo. Então tá aqui, veja. É só se basear no exemplo, tá, gente? Esse número que tá aqui fora, esse aqui, ó, ele é o índice, certo? O radical tá aqui, ó, é toda essa estrutura aqui, ó, certo? O radicando é o valor que está dentro da raiz aqui, ó, que é o 27. E a raiz é o resultado, certo? Aí aqui fica mais fácil para a gente colocar. Aqui não tem ninguém, Eris, aqui. Então, quem é o índice? Quando não tem ninguém é porque o índice é 2, tá? A raiz quadrada, certo? O radical tá ali, ó.
Raiz quadrada de 49. Certo? O radicando é o próprio número que está na raiz, 49. Tá? E a raiz é 7. Beleza? Tranquilo? Aqui o índice é 4. Está lá, quarta raiz. O radical, raiz, quarta raiz de 16. O radicando é 16. E a raiz é 2. Certo? O índice aqui é 2, que não tem ninguém lá fora. Tá? O radical é a raiz quadrada de 25. O radicando é 25 e a raiz é 5. Beleza? Completa as equivalências, tá? A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado ao cubo é 64. Beleza? 5 ao quadrado, 25. Tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. Ok? Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado à terceira é igual a menos 27. Certo, galera? Tranquilo? Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado é 0. Raiz quadrada de 81 é 9. Porque 9 elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, dá 81. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Beleza, galera? Tranquilo? Certo? Deixa eu só conferir aqui. Foram 3 páginas, tá? A página 4, já fomos aqui. Estamos agora na página 5, tá? Complete as sentenças dos símbolos. Pertence ou não pertence, tá? Raiz quadrada de 16 pertence ao conjunto dos números reais, certo? Pertence. Raiz quadrada de 9 também pertence aos reais? Pertence. Raiz quadrada de um número negativo, aí não existe, né, gente? Não existe, então não pertence, certo? A raiz cúbica de menos 1, raiz cúbica sim, pertence. Certo? Raiz quadrada de menos 9, não pertence. Raiz quadrada de menos 36 também não pertence. Quarta raiz de menos 16 também não pertence. Toda vez que o índice aqui for par, gente, 2, 4, e a raiz for negativa, não existe, né? Então não pertence. Já quando o índice for ímpar, como é o caso aqui, ó, aí sim, esse pertence. Não tem problema nenhum. Raiz ímpar aqui, ó, 5, né, o índice ímpar pertence. Agora, o índice par com raiz negativa não pertence. Certo? A raiz enésima de um número real positivo elevado à potência n é igual ao próprio número. Ou seja, quando esse número aqui for igual a esse, ou seja, a potência e a raiz, dá o próprio número, tá? Então, completo. Terceira raiz de 2 é a terceira. É o 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Se esse número for igual com esse, cancela. Se esse número for igual com esse, cancela, tá? Então, raiz quadrada de a elevado ao quadrado, a. Quinta raiz de 2 elevado a 5, 2. Terceira raiz de 7 elevado a 3, 7. Sexta raiz de 17 elevado a 6, 17. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1. Certo? Aqui para dar 5, o índice aqui tem que ser 2, porque esse índice aqui tem que ser igual a esse. Certo? Aqui para dar 5A, aqui tem que ser 8, porque aqui fica igual a esse. Tranquilo? Certo? Deixa eu só conferir aqui quais foram, né, as páginas aqui. É rapidinho, tá? Deixa eu só olhar aqui. As páginas que eu passei para vocês aqui, tá? Rapidinho, mas vamos lá. Acho que tem a próxima também. Só para não... Página... Deixa eu ver aqui se eu passei a página 6. É rápido, deixa eu conferir aqui no... Nono ano. Aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Certo. Isso, página 6. Beleza. Então essa aqui também. Vamos lá. Fazer ela aqui agora. Tá? É a última página da primeira semana, tá, galera? Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá. Aqui ainda continua essa questão, né? Ó, né?
Letra I, letra J, né? Então, aqui para dar 2, aqui eu vou ter que ter 2 elevado a 8, né? Certo? Aqui é A. Para dar o A, eu tenho aqui que ter A elevado a P. Porque o P cancela, fica A. Para dar B, aqui eu vou ter que ter B ao quadrado, né? Aqui tem 2 já, beleza? Aqui fala, multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo diferente de zero, o radical não se altera. De acordo com o exemplo, divida o índice ao expoente de modo, pelo MDC, máximo divisor comum, entre eles para estes radicais. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor aí no vídeo, tá? Aqui, pronto. Aqui eu tenho, veja, sexta raiz de A elevado à quarta. Veja que 4 e 6 dá para dividir por 2. Então, aqui ele dividiu 6 por 2 e aqui ele dividiu 4 por 2. Ó. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que antes era a sexta raiz de A à quarta, agora ficou a raiz cúbica de A ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso daí, certo? Então, aqui ó, vai ficar a raiz de A, só que 9 e 3 dá para dividir por 3, né? 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 3. Então, isso aqui eu posso escrever que isso aqui é como se fosse a raiz quadrada de A ao cubo. Beleza? Aqui, ó. Dá para dividir por 5. Então, aqui, ó, eu vou ter A. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Esse 1 não precisa colocar, né? Porque todo mundo elevado a 1 é igual a ele. Então, aqui é a raiz cúbica de A. Certo? Aqui, 14 e 7. Dá para dividir por 7, né? 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. Esse 2 precisa colocar, porque é a raiz quadrada, e 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, raiz quadrada de 3. Certo? Aqui eu tenho o índice 2. Tá? Aí, nesse caso aqui, veja só. Ele pede aqui, de acordo com o exemplo, divida o índice e o expoente pelo MDC, máximo divisor comum, entre eles. Tá? Só que tem um detalhezinho que a gente tem que observar aqui. Ó. O máximo divisor comum, vamos lá, né? Entre 6 e 2, ou seja, um número que divide a 6 e divide a 2 ao mesmo tempo aqui é o próprio 2. Então, né, se a gente dividir isso aqui por 2, aqui teria o índice 1. Mas não existe raiz de índice 1. Raiz 2 é o mínimo. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu só... Certo? Então, isso aqui vai ficar o mesmo resultado. 8 elevado a sexta. Certo? E aqui também, 5 elevado a 18. Por quê? Porque o índice aqui é 2, né, gente? Não tem como dividir. Dá para dividir. O 2 aqui ia dar 1. E aqui ia dar 3. Né? Mas não tem raiz de índice 1, né? A raiz tem que ser no mínimo de índice 2, né? Certo? Tranquilo? Vamos lá. Próxima, deixa eu só organizar aqui. Pronto, agora. Sétima questão, né? Tem a sétima, isso. Pronto, aí termina essa atividade aqui, beleza? Sétima, observe o exemplo e complete, tá? Aqui na realidade, como ele está dizendo aqui, ó, é raiz enésima de um produto. Quando você tem uma raiz de 2 elementos, você pode separar esse elemento permanecendo com o mesmo índice, né? Então, por exemplo, aqui tinha quinta raiz de 2 vezes A. Então, é a quinta raiz de 2 vezes a quinta raiz de A. Ele separou a raiz, ó. Isso pode acontecer normalmente. Então, aqui, por exemplo, aqui vai ser a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 7. Beleza? Certo? Aqui, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B vezes a raiz quadrada de C. Tá? Aqui, raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de A. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Quinta raiz de 3 vezes quinta raiz de 9 vezes quinta raiz de 2. Tranquilo? Aqui, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de A ao cubo vezes
raiz quadrada de B elevado à quinta. Tá? Aqui, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de A elevado à sétima vezes raiz quadrada de B elevado à quinta. Certo, galera? E aí, com isso, finalizamos a nossa atividade aí da primeira semana, tá? Mais na frente a gente vai continuar a radiciação, certo? E aí eu peço que vocês vá corrigindo as atividades que vocês forem enviando para mim no seu caderno aí, se está tudo certinho ou não, tá? Vejam e revejam o vídeo, certo? Deixa eu só concluir aqui. Pronto, beleza. Então, galera, até as nossas próximas aulas. Tranquilo? Valeu, galera. Forte abraço, tá? Depois vai ter mais vídeo aí gravando as outras atividades aí, certo? Fiquem com Deus.